lâmpada para os nossos pés. É a tua palavra, é ela a luz que nos ilumina a caminhada. Hoje é o dia da Bíblia, como diz esse belo cartaz aqui no púlpito. As sociedades bíblicas existentes no Brasil, tanto a Sociedade Bíblica do Brasil, a Sociedade Bíblica Brasileira, que é batista, como a Sociedade Bíblica Trinitariana, que é fundamentalista, a Confederação Evangélica do Brasil, se reuniram e decidiram consagrar o segundo domingo de dezembro à Bíblia, para que as igrejas tenham uma oportunidade a mais de fazer aquilo que o escritor sagrado diz. Eu peço aos irmãos para que confirmem comigo esta declaração do salmista. Abram, por favor, a sua Bíblia no livro dos Salmos e nós vamos ver uma declaração muito significativa, bonita, muito inspiradora, especialmente para este dia da Bíblia. Vamos ler aí no livro dos Salmos, capítulo 56, ainda não é o texto para a mensagem, é um texto de acordo com o dia, com a comemoração, que sustenta o espírito desta comemoração. Salmo 56, verso 34. Vamos fazer dessa leitura um grande coral, hein? Como? Eu disse 56 e não tem o verso 34? Está vendo como eu anotei errado? Então eu vou ter que achar aqui com os irmãos, porque eu fiz questão desta anotação para que toda a igreja repetisse o que o salmista diz nesta sua declaração, hein? 34. Podemos até ler, mas não é este, não. Leia o 119 e 34, por favor. Muito bem. É a oração que ele faz pedindo a Deus a condição de cumprir os mandamentos do Senhor. Acontece o que a gente, às vezes, tendo duas Bíblias, 3 diante de si, para estudar e para preparar, de repente anota em uma e não encontra na outra, porque anotou de modo diferente. Foi o que aconteceu. O salmo que eu quis trazer para os irmãos, e que está anotado erradamente, por isso eu citei, porque li aqui de modo equivocado, é onde o salmista diz que ele confia no Deus cuja palavra eu exalto. É o que ele diz. Confio no Deus cuja palavra eu exalto. Como? Não me parece ser muito, mas é tão importante isso que a gente pode experimentar se é ele mesmo. Não. Não faz mal. Os irmãos ficam sabendo de uma coisa. Aliás, de duas.
Primeiro, é que o salmista fazia questão de exaltar a palavra de Deus. Fazia questão de o Deus cuja palavra eu exalto. Essa é a primeira convicção. A segunda é que à noite eu trarei o texto, e como ainda estamos no dia da Bíblia, embora a mensagem da noite seja diferente, não é não. O que é que diz? Bom, exato, é uma versão, mas a outra diz do Deus cuja palavra eu exalto. Exaltar e louvar são sinônimos perfeitos. Mas agora, cessada a pesquisa, vamos ler o texto da manhã. Pesquisa encerrada. Hebreus 4. Hebreus 4, 12. Temos aqui a declaração que será a base da mensagem. A igreja vai ter a oportunidade de comigo fazer esta proclamação, porque este versículo, na verdade, é um versículo de proclamação do que a Bíblia é, do que a palavra de Deus é. Vamos ler juntos, meus irmãos, o Hebreus 4, verso 12. Leiamos juntos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que uma espada de dois gumes, e é para a verdura. Que o Santo Espírito de Deus, que inspirou dos céus esta palavra, a aplique em nosso coração. O começo do versículo diz assim, porque, é uma explicativa, ele vai explicar, porque a palavra de Deus, e aí ele vai dar dois adjetivos para a palavra de Deus. É viva e eficaz. É nessa adjetivação que se baseia, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, a mensagem desta manhã, cujo tema é a eficiência da palavra de Deus. A eficiência da palavra de Deus. Vamos orar um pouquinho mais. Os irmãos, curva comigo a fronte e vamos pedir ao Espírito de Deus que nos fale com poder à mente, ao coração, para a devida compreensão da sua santa palavra. Oremos. Senhor amado, o privilégio é nosso de estarmos na Tua presença, neste santuário consagrado ao louvor do Teu nome. É nosso privilégio, Senhor, de termos a Tua palavra em nossa própria língua, ao nosso alcance, para nela meditarmos nas lições profundas que o Senhor tem para nós. Por isso, nós precisamos da Tua ajuda e do poder gracioso do
teu Espírito Santo para a devida compreensão do que acabamos de ler e do que vamos aprender. Pai, fala com graça, poder ao nosso coração. Fala, Deus, meu Senhor. Toca-nos com o fogo do altar. Fala, Deus, meu Senhor. Eis-nos prontos ao teu mandar. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é uma coisa eficiente? Um remédio, por exemplo. O que é um remédio eficiente? É aquele que produz bons resultados. Não é verdade? O que é uma pessoa eficiente? É aquela que também produz bons resultados no seu trabalho, na sua convivência. É aquela com a qual a gente pode obter resultados plenos naquilo que nós desejamos. Isso é eficiência. É aquilo que faz bem o que tem de ser feito. No campo religioso, no campo espiritual, a Bíblia Sagrada é o mais eficiente de todos os livros, porventura existentes. A Bíblia é o livro mais eficiente no direcionamento da alma humana em sua peregrinação pelo mundo. Mas por quê? Em que consiste esta eficiência da palavra de Deus? Nós vamos descobrir, de alguma maneira fácil, na observação da vida, do testemunho da palavra, dos efeitos que nós constatamos, vamos descobrir razões pelas quais a própria Bíblia diz que ela é eficiente. Que a palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz e eficiente são a mesma coisa. A Bíblia é eficiente, é eficaz no plano espiritual do ser humano pelas seguintes razões. Primeiro, ela tem chave para abrir qualquer coração, por mais duro, por mais indiferente, por mais empedernido que seja, a Bíblia tem chave para abrir qualquer coração. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, um crente estava preso numa cela nazista por questão da sua fé. Testemunho da fé, contrariando os programas de Hitler, as intenções de Hitler, aquele crente foi preso. Levou a sua Bíblia para o cárcere e tinha a prática diária de ler a sua Bíblia em voz alta. Ele ficava andando dentro da cela e lendo o texto em voz alta. Um dia, por uma questão de desobediência ou qualquer outra razão, um soldado nazista foi preso também e colocado naquela mesma cela com aquele crente. E começou a implicar com o crente. O crente lia o texto em voz alta e o soldado nazista reclamava, protestava, e olha que ele não era protestante evangélico, não. E reclamava, para com isso,
Isso é livro de gente fraca, é livro de mulher, não é um livro para homem estar lendo. Mas o crente não se importava. Ia lendo todos os dias, em voz alta, apesar da dureza das reclamações daquele soldado nazista. Houve um dia, porém, em que o crente, da leitura constante da sua Bíblia, chegou ao Salmo 109, a partir do verso 6. E o Salmo 109 é um salmo imprecatório, é um salmo no qual o escritor se revolta contra os seus inimigos e pede a Deus castigos duros e severos para eles. Os irmãos, por favor, confiram comigo este salmo imprecatório que foi lido por aquele crente na cela nazista onde estava preso. Salmo 109, a partir do verso 6. Vamos ler até o verso 13, por favor. E agora estou certo de que não foi anotado equivocadamente. Olha o que o salmista vai dizer a partir do verso 6. Podem ler? Licença. Suscita contra ele. Contra ele quem? Ele está falando de um inimigo que o perseguia, que o inquietava, que lhe fazia muito mal. Então ele, revoltado contra este inimigo, faz esses pedidos estranhos a Deus. Vamos continuar. Suscita contra ele Os irmãos observaram quanta coisa ruim, dolorosa mesmo, absolutamente inimaginável que um homem de Deus como o salmista esteja a pedir tudo isso contra o seu inimigo. O desamparo da família do inimigo, a morte dos filhos, o abandono da mulher, enfim, uma tragédia se abatendo sobre aquela família. Quando o crente estava lendo estas coisas, estas imprecações, o soldado nazista se aproximou estupidamente, puxou a Bíblia da mão do crente e disse: agora você leu alguma coisa para homem. Agora você leu para homem. Tomou a Bíblia e foi continuar na leitura. Terminou a leitura do Salmo e entrou pelo outro capítulo. E aí, não devolveu mais a Bíblia ao crente. Quem lia todo dia agora era o soldado nazista, até se converter. Até se converter. Naquela chave dura, que o soldado entendeu como alguma coisa para homem, agora você leu alguma coisa para homem. E a partir daí, foi lendo ele mesmo a palavra de Deus com a qual veio a se converter. A palavra de Deus é viva, eficaz, porque ela tem chave
para abrir qualquer coração. Na cidade de Garanhuns, a bela Suíça pernambucana, cidade da Dona Aldira, há alguns anos, um pai de família vivia muito angustiado com o seu filho, um rapaz com pouco mais de 20 anos, mas totalmente perdido, entregue aos vícios, à prostituição, à jogatina. Era um moço problema. E aquele pai já não sabia o que fazer com aquele rapaz. Um dia de feira, ele viu lá um comportor vendendo Bíblias e dizendo: "Isto aqui é a palavra de Deus, ela produz efeitos grandiosos, resultados abençoadores." E aquele homem, movido, quem sabe, pelo próprio Espírito, lembrando-se do filho, comprou aquela Bíblia. E o vendedor da Bíblia estava lendo na praça pública o Salmo 51, chamando a atenção dos seus ouvintes para o fato de que todos eram pecadores. E olha aqui o que diz a palavra: confiando na misericórdia de Deus. O vendedor de Bíblias enfatizava duas coisas. Primeiro, a realidade do pecado humano. Segundo, a grandeza da misericórdia divina, que é o que está no Salmo 51. Então o homem comprou a Bíblia e marcou aquele texto lido pelo vendedor. Chegou em casa e à noite, quando o filho saiu para as noitadas, as bacanais, ele abriu a Bíblia naquele texto, pôs sobre a mesa de cabeceira no quarto do rapaz e deixou lá. E alta madrugada, quando aquele jovem volta dos seus desatinos noturnos, surpreende-se com o fato de encontrar aquele livro aberto sobre a sua mesa de cabeceira. Por curiosidade, ele se aproxima, inclina a cabeça e vê Salmo 51. Ele não sabia muito o que era aquilo, mas começou a ler. Tem compaixão de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Apaga as minhas transgressões, conforme a grandeza das tuas misericórdias. E aí ele foi se interessando por aquela leitura. Em pé, pegou a Bíblia e foi lendo. Daqui a pouco sentou-se para dar continuidade à leitura. E no fim da leitura, estava de joelho chorando. A partir dali, o jovem se converte e conta depois ao pai, na manhã seguinte, a história daquele acontecimento dramático e, ao mesmo tempo, glorioso que acontecera com ele. E o moço então diz: pai, esse livro, eu preciso dele. E o pai lhe disse: eu comprei para você, eu o comprei para você, é seu. Esse pai, quem é o povo que lê esse livro? O pai disse: são os crentes. Então vamos para lá. E procuraram uma igreja evangélica. O jovem convertido, coração aberto por esta chave estranha e misteriosa que só a palavra de Deus tem. Ela é viva e eficaz, porque tem chave para abrir qualquer coração. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz por outra razão. Ela fala quando tudo silencia. Ela fala quando tudo ao nosso redor silencia. Quando ninguém mais tem uma palavra para nós. Quando ninguém mais tem um estímulo
para o nosso coração, para a nossa vida. Quando tudo ao nosso redor parece perdido, a Bíblia fala. Quando tudo silencia. Há um livro muito bom, cujo título é Perto de Jesus, escrito pelo reverendo Bolivar Bandeira. Foi capelão no Hospital São Sebastião do Rio de Janeiro, Hospital de Tuberculosos. E um dia Bolivar Bandeira resolveu fazer uma entrevista com os pacientes daquele hospital, aos quais ele dava assistência espiritual todos os dias. E a enquete era a seguinte: escreva neste papel o que lhe aconteceu, qual foi a sua reação quando você se percebeu tuberculoso, quando soube que estava tuberculoso. E eles escreveram, dando lá as respostas. E Bolivar Bandeira recolheu aqueles papéis e coloca no livro as respostas daquela gente. Os crentes encontraram na palavra de Deus o arrimo, a segurança, o amparo, o consolo para aquela hora de desespero no coração deles. E eles escreveram: li de joelhos o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E prossegue até chegar aquele versículo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O outro foi dando outros textos. Eu li isto, eu li aquilo, eu orei. Então, a Bíblia fala quando tudo silencia. A igreja me permite repetir um testemunho que, no que pese a repetição, tem o seu valor pedagógico, espiritual, profundo. Foi quando, em 1973, no mês de fevereiro, eu fui acometido de uma trombose cerebral e entrei em coma e fui levado para o Hospital Espanhol. E lá então, entre a vida e a morte, cheguei a ser desenganado, de tal maneira que a Eunice Marinho cantou na minha volta, no culto de ação de graças, aquela canção bonita, Sem Esperança de Vida, dos médicos desenganados. Numa ambulância, levaram o nosso pastor amado. Foi assim mesmo, sem esperança de vida, dos médicos desenganados. Eu não sei o resto do hino, Eunice, depois você me arranja a letra. Mas o que eu quero também dizer é o seguinte: isso, fevereiro de 1973. Em dezembro de 72, eu tinha ido ao Recife para ser o paraninfo dos concluintes do Seminário Presbiteriano do Norte, no Recife. E eles tinham mandado escrever uma placa de prata de agradecimento para mim. Mas o homem lá não deu em tempo hábil. Eu voltei para cá e eles não receberam a placa. Só depois que eles receberam. E mandaram por uma pessoa que vinha para Itabuna. E de Itabuna a placa veio para Salvador. Mas veio na hora em que eu estava no Hospital Espanhol, sem esperança de vida e desenganado dos médicos. Foi nesta hora que a placa veio. E como ninguém podia entrar no hospital
no quarto onde eu estava, a não ser a minha esposa, os médicos, enfermeiras. Chegou aquela pessoa, bateu na porta, Aldira atendeu, e aquela pessoa disse, olha, aqui é um presente para o reverendo Edésio. Ela pegou a caixinha, levou lá para dentro do quarto e sozinha abriu a caixa. E na placa está escrito, ao reverendo Edésio de Oliveira Schecker, nosso paraninfo acadêmico, a gratidão dos concluintes do Seminário Presbiteriano do Norte do ano de 1972. Era dezembro. E lá no rodapé da placa escrito, meditai em Isaías 41:10. A igreja toda se lembra disso. Aldira foi lá e, sem que eu soubesse, abriu a sua Bíblia em Isaías 41:10. Alguém se lembra de qual desse texto? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Ninguém mais do que uma esposa, uma mãe com 3 filhos pequenos, cujo marido está entre a vida e a morte, precisava mais desta mensagem. Era ela que precisava desta palavra, a Bíblia falando ao seu coração, quando tudo silenciava, quando não parecia haver esperança, não haver mais perspectiva, a palavra de Deus fala. Fala quando tudo silencia. Não temas, porque eu sou contigo, é Deus falando. Não te assombres, Aldira, porque eu sou o teu Deus. Bom, passaram-se alguns dias, e depois chega um pastor tentando me visitar, ainda não podia. Então ele escreve, tira um cartão de visita e escreve atrás. Meu caro colega Edésio, estive aqui para vê-lo e não podendo entrar, deixo-lhe o meu abraço, a minha oração e um texto para a sua meditação. Eu ainda não podia ler o texto. Mas o cartão foi entregue a Aldira e ela leu o texto mais uma vez. Isaías 41:10. E aquele pastor não sabia da placa, mas era o Espírito de Deus falando ao coração de uma mulher aflita, de uma mãe desesperada que via o seu marido e o pai dos seus filhos entre a vida e a morte. A Bíblia fala quando tudo silencia. Por fim, fui removido do espanhol para o Santa Isabel. Foi melhorando, mas a situação ainda era grave. Tão grave que eu não podia nem andar. O doutor Celso Figueroa me pôs de pé junto à parede, estendeu as mãos e disse, dê um passo, reverendo. E eu não podia dar o passo, porque ainda a crise era muito séria. Tão séria que Aldira teve de tirar as crianças da escola, porque agora ela estava morando no hospital comigo. Cansada dia e noite, felizmente as enfermeiras daqui, desta querida e preciosa Igreja Presbiteriana da Bahia, se reuniram, a Eunice, a Consuelo, havia outra Eunice também, que é enfermeira, outras, e fizeram um rodízio. Cada noite ia uma da plantão
para que Aldira pudesse dormir. E numa daquelas noites, a plantonista era Consuelo, está ali. Eram umas 5 para 6 da manhã, não me lembro exatamente o horário. Eu me mexi na cama, olha que eu estava melhorando. Ela parou, estava lendo alguma coisa, e disse: alguma coisa, reverendo? Eu olhei e vi que era Consuelo. Disse: não, Consuelo, obrigado, está tudo bem. Mas vi que ela tinha um livro na mão e estava lendo. Eu disse: você está lendo a Bíblia? Ela disse: sim, senhor, estou lendo. Eu quero lhe pedir um favor. Veja onde você parou e leia para mim o versículo onde você parou, quando eu interrompi. Ela se volta para a Bíblia e agora era eu que precisava. Antes foi Aldira, agora era eu. E Consuelo me diz: eu li aqui, reverendo, parei em Isaías 41:10. Disse: então leia. E Consuelo leu: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Era eu quem precisava desta mensagem. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela fala quando tudo silencia. Mas, meus irmãos, observemos uma terceira qualidade admirável da Bíblia Sagrada. Ela é viva e eficaz. Por isso, permanece para sempre. É de validade infinita. A validade do seu conteúdo, dos seus ensinos, ultrapassa todas as barreiras do tempo e da geografia. É uma validade perene a palavra de Deus. Existe em Paris, a capital da França, uma biblioteca com milhares de livros superados. Aqueles livros estão ali apenas como elementos históricos, referentes a uma determinada época, mas sem nenhuma validade científica para a atualidade. Milhares de volumes superados, que não valem mais. Não precisamos ir a Paris. Aqui mesmo, estou certo que os estudantes de física e de química não podem se satisfazerem com um livro de física ou de química editado há 20 anos atrás. A evolução célere da ciência é tão grande que esses livros já estão superados em muitos dos seus conceitos. Não é assim com a Bíblia. A palavra de Deus é permanente, através dos séculos. Este livro, cujo conteúdo, cujas diretrizes foram traçadas há milênios, vale ainda hoje. Em termos literários, a Bíblia é o livro mais antigo do mundo. Quando Moisés escreveu o Pentateuco, começo da Bíblia, Homero, um dos clássicos da Grécia, Heródoto, o pai da história,
Os clássicos romanos nem sonhavam em nascer, mesmo porque quem não nasceu não sonha. A literatura mais antiga do mundo, em termos literários, é a Bíblia, a começar pelo Pentateuco, escrito por Moisés, muito antes até daqueles escritores chineses e egípcios dos velhos tempos. Não obstante esta admirável antiguidade, o conteúdo da Bíblia é atualíssimo, não superado, pertinente, oportuno, ainda hoje, em pleno século XXI. Daí o profeta Isaías dizer: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente, para sempre. A palavra de Deus é viva e eficaz, não apenas na perenidade dos seus ensinos, do seu conteúdo, mas também na sobrevivência de sua forma. Em toda a história humana, nenhum livro foi mais perseguido do que este. Mais perseguido duramente, perseguido com tamanha dureza, que não apenas os seus inimigos procuravam eliminá-lo, mas também eliminar aquele que o possuía. Muitos crentes foram mortos, condenados, porque tinham em suas mãos o exemplar da palavra de Deus. Aqui no Brasil mesmo, em vários lugares, muitas fogueiras de Bíblia foram feitas. Lá no Nordeste, sob o comando do Frei Damião, que fez fogueiras enormes de Bíblias, que queimou móveis das igrejas evangélicas. Há alguns anos, na cidade de Astorga, norte do Paraná, a principal praça de Astorga foi palco de uma grande fogueira. Houve lá uma santa missão, e os frades capuchinhos arregimentaram o seu povo, os bons súditos, bons fiéis deles, e pediram que de casa em casa fossem sequestrando as Bíblias que encontrassem. E eles conseguiram muitas Bíblias e trouxeram para aqueles frades capuchinhos. E naquele centro de praça, na cidade de Astorga, organizaram uma grande fogueira. Foi uma festa para eles. Derramar gasolina naquele monte de Bíblias e atear fogo. E as Bíblias arderam ali. Havia um rapazinho, filho de um crente, que estava lá num canto da praça, assustado e vendo o fogaréu das Bíblias incendiadas. E ele ficou impressionado. Passou-se aquele espetáculo dantesco. As Bíblias foram transformadas em pó, e aqueles capuchinhos imaginavam que agora Astorga estava livre de Bíblias protestantes. Pouco tempo depois, um vereador apresentou uma proposta, um projeto,
foi aprovado, e o prefeito executou, e se construiu naquele lugar da fogueira um monumento à Bíblia. Está lá, no norte do Paraná, na cidade de Astorga. Eu estive lá, eu fui junto àquele monumento, um monumento à Bíblia. Mas não só isto. Aquele menino que tinha ficado lá no canto assustado, vendo as Bíblias arderem, cresceu, estudou, fez concurso e se tornou diretor de banco. Rapaz crente, fiel, diretor de banco. E como diretor de banco, ele se aliou aos Gideões Internacionais e fizeram uma campanha e foi levada a efeito para que em cada casa de Astorga fosse colocada uma Bíblia. Todas as ruas, todas as casas receberam o exemplar da palavra de Deus. Seca-se a erva, murcha a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Nenhuma perseguição, nem do Império Romano, nem da Igreja Romana, nenhuma conseguiu eliminar de sobre a face da terra a palavra de Deus. Está aqui, circulando, todo mundo com a sua Bíblia. A nossa irmã doutora Edna Trindade, cadê a Edna? Que é a nossa agente, a mulher que lidera o banco de Bíblias. E é bom a gente contribuir com o banco de Bíblias. Quem puder, depois do culto, procure a irmã, a doutora Edna, e dê a sua oferta, porque ela, com esse dinheiro, compra Bíblias para serem doadas. A palavra de Deus permanece para sempre. Firme está a tua palavra no céu, diz o salmista. E, na verdade, meus irmãos, é a firmeza desta palavra, desta sobrevivência, que tem dado à igreja também a sua perenidade, a sua sobrevivência, que tem garantido à fé cristã também a sua sobrevivência. Diante disso, quais devem ser as nossas atitudes em relação à palavra de Deus? Podemos encerrá-las em duas. Primeiro, leitura piedosa, apaixonada. A Bíblia deve ser o livro da nossa predileção em termos de leitura. A segunda atitude, divulgação entusiástica. Devemos divulgar este livro com o máximo de entusiasmo que nos seja possível. Porque é a esperança para o mundo. Giuseppe Garibaldi, o grande guerrilheiro italiano, quando estava lutando pela unificação da Itália, ele se referiu à Bíblia e disse: a Bíblia é o melhor aliado que a Itália pode ter, porque a Bíblia e os seus ensinos libertarão a Itália. Era o pensamento de Garibaldi, mas é o pensamento de toda aquela que
crê na palavra de Deus, que a conhece e que a proclama com entusiasmo. Que nós sejamos leitores dedicados e propagadores ardorosos da santa palavra de Deus. Amém.